Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui eu te ajudo a conquistar a sua estabilidade com a advocacia extrajudicial, atuando com propriedade intelectual, tanto no mundo físico quanto no metaverso. Eu sou o Causa Neto, advogado especializado em propriedade intelectual e direito digital. E hoje eu vou explicar para vocês o que é o metaverso. Mas vamos lá, afinal, o que é o tal metaverso? A gente tem ouvido muito falar na mídia ultimamente, por exemplo, hoje até compartilhei na minha página no Instagram 3 notícias atuais, notícias de ontem e de hoje, uma falando da parte da medicina, outra falando da parte dos negócios e a outra falando até da parte da engenharia, tudo através do metaverso. O que está acontecendo? O que é esse metaverso que está chegando para mudar um pouco a vida da gente? Então vamos entender como isso tudo surge. Como sempre, a evolução tecnológica ela vem da ficção. Né? Eu, embora advogado, sempre fui entusiasta de tecnologia. Quando eu vou conversar com o pessoal de TI, eu falo, eu sou advogado, mas eu comecei com um TK90X ligado na televisão, já programando. E eu era assinante, minha mãe não sei se está online assistindo, mas eu era assinante da revista Input. A gente lia a programação numa revista impressa, para o terror que isso possa aparecer para os nossos jovens aí que estão acompanhando. Então, assim, entusiasta de tecnologia. E como é que a tecnologia ela surge? Ela surge normalmente na ficção. Né? Então, assim, na década de 90, 1991, com o livro Neuromancer, do William Gibson, que foi o livro que acabou inspirando a trilogia do Matrix, se surge primeira vez a ideia na ficção de um ambiente virtual em que as pessoas interagem. Em 1992, saiu o livro Snow Crash, que está ficando famoso agora por causa do metaverso, do Neil Stephenson, que ele traz a primeira vez a expressão metaverso. Né? E vamos entender, então, o que é esse metaverso. Com a evolução tecnológica, né, com a transformação digital, o que acabou acontecendo? Para quem vem das gerações mais antigas, como diz a ministra Nancy Andrighi, né, os imigrantes digitais, que é a minha geração, a gente vem de uma situação que você ia no banco e o caixa ele via o saldo numa ficha anotada à mão. Né? Isso tudo começa a mudar. A internet nasce lá atrás como a ARPANET, que era uma ferramenta militar. Qual era a ideia da internet lá no começo? Isso é importante para a gente entender o que está acontecendo agora. A ideia da internet ela foi criada como uma ferramenta militar nos Estados Unidos para descentralizar as informações nos quartéis, para que se um quartel fosse atacado, as informações daquele quartel também estivessem armazenadas ou pudessem ser acessadas dos outros quartéis. Era a ideia da ARPANET. Então, assim, a internet que a gente tem hoje, ela não nasceu com uma proposta educacional, comercial, de interação social, de rede social, não. Ela nasceu como uma ferramenta militar que tinha uma ideia inicial de descentralizar informações. Depois ela foi estendida para as bibliotecas americanas e chegou a ser, lá na década de 90, o que a gente conhece como internet, entrando já num setor mais comercial, que as empresas já tinham representatividade através dos sites, através de interações um pouco melhores, e depois vem até o e-commerce que a gente tem hoje. Então, a gente passou por uma transformação digital, né? E uma evolução tecnológica a ponto de hoje, a gente pode até dizer que a gente já está no metaverso, né? Por que não? Porque se a gente parar para pensar, quem é da minha geração lembra muito bem que a gente tinha ali estantes no quarto, na sala de casa, repleta de livros, de discos, né, de fitas cassete, a gente ouvia música. No carro a gente andava com os pacotes de fita cassete, com as nossas músicas preferidas, que a gente esperava tocar no rádio para gravar. Né? Isso já era uma parte da evolução tecnológica, e aí a gente parte para hoje, para aplicativos aí como Spotify, como o Deezer, né, entre outros, que você tem ali um hall de músicas que já são virtuais. Então, assim, cadê os meus discos? Os meus discos não existem mais. Cadê os meus livros? Fisicamente eles não existem mais, eles já estão no ambiente virtual. Então, assim, muito da nossa vida já está dentro do ambiente virtual. Vamos ser mais drástico? Cadê a nossa ficha médica, o nosso prontuário médico? Ele já está dentro de um sistema, ele também é virtual. E dinheiro? Quem é que tem dinheiro em espécie? Não temos. O nosso dinheiro já é um ativo virtual operacionalizado pelos nossos bancos. Então, de certa forma, todos nós já temos muito da vida dentro do metaverso, né, dentro do ambiente virtual. Mas vamos entender como é que a gente chega nesse momento de hoje. Todos vocês lembram muito bem, há 2 anos atrás, um pouco mais, nós fomos todos acometidos por uma pandemia. Essa pandemia do Covid-19, ela forçou que todos nós ficássemos dentro de casa. Então, do dia para a noite, as crianças começaram a ter aulas virtuais, nós começamos a trabalhar virtualmente, né, cada um de dentro da sua casa.
esses aplicativos como o Microsoft Teams, como todos esses aplicativos de vídeo, eles acabaram se popularizando muito. As pessoas tiveram que inventar ou descobrir ou criar formas de interagir, porque a gente não podia sair de casa. Então, assim, do dia para a noite, os professores tiveram que aprender a dar aula para uma câmera, de uma forma que o aluno realmente prestasse atenção e tivesse ali uma evolução no seu aprendizado. A gente, como profissional, teve que conseguir uma forma de interagir com a equipe, de interagir com o cliente para conseguir trabalhar. De repente, a gente já estava fazendo festinhas de aniversário através de aplicativos de vídeo, né? Reunindo a família virtualmente por conta da pandemia. De repente, a gente já estava comprando os nossos almoços, os nossos alimentos, também virtualmente. De repente, a gente já estava assistindo lives e shows virtualmente. Muitas bandas estavam tocando cada um da sua casa através de um aplicativo e tudo virtualmente. Então, de repente, a gente teve toda essa mudança, né, de realidade, passando a ter que conviver através do virtual. Então, o virtual, ele trouxe para a gente uma necessidade de aprender a lidar com isso. Pessoas um pouco mais velhas, como, por exemplo, os meus pais, que tinham uma grande resistência em usar o serviço bancário através da internet, até por conta dos inúmeros fraudes e golpes, etc., hoje eles operam naturalmente através dos aplicativos. O meu pai hoje é um usuário do Airbnb, né? Ele loca imóvel através do Airbnb, e assim, então a gente foi levado, teve um catalisador, a pandemia foi um catalisador para levar a gente para dentro do ambiente virtual. Então, hoje, sinceramente, se você for pegar, muito da sua vida está no ambiente virtual. Você conversa com seus amigos, você conversa com a sua família através de aplicativo de mensagem que já está no ambiente virtual. Você compartilha a sua vida com seus amigos através de redes sociais. Na pandemia, depois que a gente começou a aprender lá, a trabalhar já virtualmente, todo mundo começou a fazer curso. Vamos fazer curso através dos ambientes virtuais. Eu, pessoalmente, com meu amigo Franco, aqui, meu grande apoiador nesse novo projeto, nós criamos um congresso internacional de direito digital que a gente conseguiu a participação de advogados de 17 países diferentes. E tudo isso só fez sentido ser virtual porque a gente já estava num momento que existia um catalisador chamado pandemia que validava as experiências virtuais, porque até então você falava num congresso virtual, as pessoas davam risada. Como toda evolução tecnológica, as pessoas têm uma resistência em aceitar o que é aquilo e se realmente aquilo vai pegar. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho, Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente diz, mas a LGPD vai pegar. Não, a LGPD já pegou, já está em vigência, já está sendo cobrada. Então, quando a gente diz, mas será que o metaverso vai vingar? Eu não tenho dúvidas disso, né? Até a gente vai conversar hoje aqui, vou mostrar para vocês o porquê que eu não tenho dúvidas disso. Eu coloquei aqui embaixo para vocês um conceito do que é metaverso. Até dar uma dica para o pessoal que está assistindo pelo Instagram, depois entra no canal do YouTube, lá vocês vão ver também com as notícias que eu vou colocando, com as informações que eu vou colocando aqui no aplicativo que transmite através do YouTube. Mas vamos lá. Então, o que é a ideia do metaverso, né? A gente foi parar lá no ambiente virtual, forçado pela pandemia. Então, de repente, como eu disse, aulas através do metaverso, curso através do metaverso, reuniões de trabalho... Desculpa. A gente, de repente, foi parar lá no ambiente virtual, aulas através de aplicativos de imagem, de vídeo, reuniões através de aplicativos de vídeo, festas de aniversário familiar através de aplicativos de vídeo, reuniões familiares, tudo acontecendo por vídeo. A gente assistia shows aos finais de semana, né? Não sei se a maioria aqui acho que lembra, né, até de uma apresentação do Alok, que foi grandiosa ali através dos streamings, dos aplicativos, e a gente acabou, os nossos filmes hoje, né, voltando também, estão dentro do ambiente virtual. As pessoas hoje não têm mais aquela gama de fitas de vídeo pela sala, né? Até essa história das fitas de vídeo ela é muito interessante, que é uma evolução tão rápida. A gente, por mais de 10 anos, uns 15 anos talvez, a gente tinha fitas de vídeo, locadoras de vídeo. De repente isso vira DVD, que durou, sei lá, uns 7, 8 anos. De repente isso vira o Blu-ray, que durou talvez 1 ano, e de repente você vai parar no streaming e você não tem mais mídia física nenhuma. Né? Isso é a transformação digital, isso valida, isso faz com que eu acredite na ideia do metaverso. Mas vamos lá. Uma vez que a gente foi para esse ambiente virtual, a gente acaba, como ser humano, né,
A gente lembra lá das aulas de filosofia na faculdade, ou as aulas até que o ser humano é um animal social. Quando a gente começa a ficar afastado, né, trabalhando todo mundo em home office, estudando em home office, a gente começa a sentir falta de interação. E essa interação é o que torna necessário e valida a ideia de metaverso. A ideia de metaverso, como ferramenta de trabalho, de interação social, ela existe há mais de 10 anos. Mas por que agora realmente ela passa a ser um ambiente, uma ferramenta de interesse das grandes marcas, das grandes empresas? É justamente porque as pessoas sentem a necessidade de voltar a ter interação social. E o metaverso, o que ele é? Na verdade, o metaverso, vou desmistificando a coisa já para vocês aqui, o metaverso é uma interação de diversas plataformas imersivas, das quais você pode utilizar através de uma tela convencional, 2 dimensões, como as que vocês estão usando nesse momento, de um óculos de realidade virtual ou um óculos de realidade aumentada. Qual é a grande diferença do metaverso e por que isso é muito diferente? Algumas pessoas falam, mas isso é um novo Second Life. Second Life era um simulador de vida, né, que não funcionou muito bem. Para quem jogava ali também tem a ideia do The Sims, né? Você cria um avatar, você tem uma vida paralela. Não, o metaverso não é uma vida paralela, o metaverso não é um jogo, o metaverso ele não é da empresa Meta, que é a dona do Facebook, não. O metaverso ele é um ambiente de interoperabilidade, de interação entre diversas plataformas. Então, assim, ele não é uma coisa só, de uma empresa só, com um propósito único. O metaverso, na verdade, ele é a interação de diversos ambientes, de diversas plataformas, através das quais você pode, de uma para outra, se transportar, você pode levar os seus ativos virtuais, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os ativos virtuais, de um local para o outro. Então, assim, por exemplo, eu acesso o metaverso. A gente tem aqui atrás uma imagem, através do Decentraland, que é a plataforma que eu tenho utilizado para entrar no metaverso, eu tenho passeado por alguns ambientes. Eu vou até colocar para vocês, para quem está vendo no Instagram, depois dá uma olhada no YouTube. Eu vou colocar para vocês algumas imagens do metaverso, até para desmistificar, para perder o medo, entendeu? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Isso daqui, por exemplo, é num ambiente de lazer no metaverso, né, que é o Bored Ape Yacht Club, que é um clube no qual você precisa ter NFTs. NFTs são como certificados de aquisição, certificados de propriedade digital de ativos. A gente fala um pouquinho disso também daqui a pouco. Então, eu estou aqui visitando e conhecendo a estrutura do Bored Ape. Então, como vocês veem, é um ambiente 3D, é um ambiente de imersão, é um ambiente virtual. Se eu tivesse de óculos, eu estaria vendo isso 3D, eu estaria vendo por dentro, em primeira pessoa, de forma imersiva. Aqui é uma galeria de arte. Qual é o curioso? Eu posso comprar essas obras, são obras digitais feitas por artistas de verdade, que se eu quiser comprar, eu clico num quadro desses, eu pago através de criptomoeda e eu adquiro esse quadro como um ativo meu, que eu vou transportar através do metaverso, e eu também posso revender essa obra. O que é interessante no metaverso? Quando você cria um NFT, se eu revender essa obra, o artista vai sempre ter um percentual do valor da comercialização dessas obras, o que não acontece hoje no ambiente normal. Aqui eu estou na sede da Samsung, no Decentraland, e também é interessante, aqui continuo na sede da Samsung, nessa imagem, que é a imagem para quem está vendo que está aqui atrás, na qual você tem o quê? Você tem ali um painel que você clica em atividades, na verdade, em eventos da Samsung que você vai participar. Mas isso ainda está parecendo tudo muito etéreo, né? Eu estou falando aqui, parece que não faz muito sentido. Mas vamos tentar ver se isso faz sentido ou não faz sentido. A questão por que as grandes empresas estão investindo? Você tem, por exemplo, hoje, as grandes marcas da moda, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Balenciaga, as marcas de esporte, Nike, Adidas, todas estão investindo. McDonald's, Coca-Cola, e mais longe. A gente tem, por exemplo, projetos de universidades brasileiras que já têm estudo, porque quando você pode ter um ambiente imersivo, você pode trabalhar, você pode ter laboratórios imersivos, em que você vai trabalhar com modelos em 3 dimensões de alta definição. Então, por exemplo, existe um projeto da PUC do Rio de Janeiro, em que eles criam órgãos, criam partes do corpo humano, de forma em alta definição, em 3D, para que
médicos em diferentes ambientes, e essa é a riqueza, por exemplo, uma pessoa em São Paulo, uma no Mato Grosso, uma em Singapura, consigam analisar aquele órgão, analisar aquela deformidade e trabalhar mundialmente. Eu acho que a grande questão do sucesso do metaverso, ela está em conseguir colocar no ambiente imersivo gente do mundo inteiro, com experiências diferentes. Ela permite também, associada à ideia de telemedicina, que um médico em determinado estado faça uma cirurgia complexa em outro estado, com uma certa segurança, tendo a visão 3D e imersiva do que está acontecendo, né? Vamos voltar aqui para a minha imagem. Bom, então, assim, por exemplo, outra coisa que tem acontecido. Algumas construtoras aqui em São Paulo, por exemplo, a Abitran, ela, ao invés de você ter que ir lá onde o apartamento está sendo construído, visitar o apartamento decorado, não, eles têm um apartamento decorado no metaverso. Então, gente de qualquer lugar do mundo, olha a amplitude comercial que isso traz. Qualquer lugar do mundo, a pessoa pode entrar naquele apartamento decorado, conhecer aquele apartamento decorado e até comprar, adquirir, se quiser até através de criptomoedas, e aí fica toda uma questão para o direito discutir de tributação, que assim, o direito ainda vai precisar, e essa é a riqueza da coisa também, conhecer muito bem as questões do metaverso pelas questões da territorialidade, porque às vezes eu estou com uma empresa no Brasil, um vendedor que está nos Estados Unidos, um comprador que está lá em Singapura, ou eu estou dando uma aula no Japão com gente da China, da Rússia e do Chile ao mesmo tempo. Então, assim, essa questão da territorialidade ainda precisa ser resolvida por direito. Eu vou colocar algumas notícias aqui, só por curiosidade, e ler para vocês verem a dimensão e o quanto isso é real, é sério e funciona. Vamos lá. Primeira coisa, olha, marcas como Lego, Nike e Balenciaga já investiram no metaverso. Isso eu já contei para vocês. Olha que interessante essa notícia. A Prefeitura de Uberlândia realiza a primeira reunião no metaverso. Se eu faço uma reunião numa prefeitura, vamos imaginar que eu quero ir numa reunião na prefeitura aqui em São Bernardo do Campo. Eu vou ter que pegar meu carro e ir numa reunião lá na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Estar todo mundo presente. Podemos fazer através de alguma plataforma aí de streaming, algum aplicativo de vídeo? Podemos. Mas quando é uma experiência imersiva, que você se sente naquele ambiente, é uma experiência muito mais rica e supre a questão da sociabilização do ser humano. E quando você faz uma reunião no metaverso, você pode ter gente do mundo inteiro. Você pode ter um engenheiro que está lá na Finlândia participando dessa reunião de forma quase presencial, né, de forma imersiva. Então, assim, são momentos muito ricos. Isso traz uma riqueza muito grande. Vamos para mais uma notícia curiosa. Essa daqui foi a que eu contei para vocês, né, que chama Biodesign, que é esse projeto da PUC do Rio de Janeiro, que cria os órgãos do corpo humano para que os médicos possam debater questões de saúde. Olha só, desfile de moda no metaverso com Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger e Paco Rabanne. Será que essas empresas estão brincando? Será que essas empresas estão iludidas com a ideia de metaverso? Será que elas estão investindo milhões no metaverso à toa? Vamos pensar em termos de e-commerce. Você ter um e-commerce em que você pode vender coisas para o mundo físico e mundo virtual. A gente não pode imaginar, até isso é uma coisa interessante, vai ter uma notícia mais para frente, o McDonald's criou um restaurante no metaverso. Então vamos lá para a minha companheira de jornada, a Márcia, que o McDonald's criou um restaurante no metaverso. Aí a pessoa pensa, né, e sempre vem aquelas piadas dos resistentes, mas você vai comer um lanche virtual, hahaha. Não, o McDonald's vende o lanche virtual, mas ele também te vende o lanche físico através de delivery e entrega na sua casa. Então, assim, isso é muito interessante, porque você passa a entender que o metaverso não é um ambiente que se encerra em si. Ele é uma mesclagem do ambiente virtual e do físico. Você pode entrar numa loja, por exemplo, da Samsung no metaverso e comprar um celular que vai ser entregue, o celular físico, que vai ser entregue na sua casa. Você pode entrar, da mesma forma, numa loja de moda, de luxo, né, por exemplo, como da Paco Rabanne, e comprar lá um ativo virtual através de NFT. Então você cria essa riqueza de um comércio eletrônico, né, por exemplo, isso é uma das facetas só em que você pode vender bens físicos e bens digitais. E aí as pessoas pensam, mas para que eu preciso de um bem digital? Existem várias correntes, né? Os bens digitais eles são adquiridos através de NFTs, né, que são Non-Fungible Tokens, que quando a gente pensa em token, você pensa no pendrive, não existe nada físico, na verdade é um arquivo digital que te dá a propriedade de determinado bem digital. Aí você pode pensar, mas isso serve para quê? Quem é que vai... Olha,
Existem casas de leilões físicos em Londres, por exemplo, das mais tradicionais, que entre quadros físicos vendem obras fixadas em NFTs, obras digitais, por milhões. Assim. Então, assim, existe já essa realidade funcionando no dia a dia. Os bens já são vendidos tanto da forma física quanto da forma eletrônica. A Nike já faturou milhões e milhões vendendo tênis virtuais para avatares. Mas para que eu vou comprar um tênis para o meu avatar, a pessoa pensa. Hoje, talvez isso não faça tanto sentido, mas a partir do momento que você começa a participar de eventos sociais, né? A gente tem aqui, quer ver, vou até colocar dos shows. Olha que interessante, quando a gente fala de evento social, de lazer no metaverso, Ariana Grande, David Guetta, Emicida, Ed Sheeran, Foo Fighters, todos eles fizeram shows no metaverso. O Justin Bieber fez um show no metaverso com o seu avatar. O Foo Fighters fez, mas apresentando um vídeo deles de verdade, né? Deles físicos, deles pessoas físicas. Então, assim, a riqueza é muito grande de possibilidades. Esses shows todos foram feitos com venda de ingressos, as pessoas realmente participando. Aí você não acredita ainda nisso? Vamos pensar na Ambev? Pensa numa empresa de ponta Ambev. A Ambev fez um processo seletivo para estagiário através do metaverso. Você tinha que entrar no metaverso para fazer a sua entrevista de emprego, para interagir com a Ambev. Será que a Ambev está brincando? Será que a Ambev está se iludindo? Ou a gente tem realmente a caminho da sociedade, um ambiente de interação social que vai mesclar o físico e o virtual de forma imersiva, de forma mais rica, de forma mais que satisfaz mais essa necessidade de sociabilização do ser humano. Como a gente está vendo, são empresas muito grandes, muito sérias, com investimentos muito sólidos. Isso não é brincadeira. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, uma notícia de ontem, alguns amigos vieram, você fica falando do metaverso, está vendo a Meta ontem, está dizendo, né, a empresa que era o Facebook, que virou Meta agora, está dizendo que vai ter uma grande crise, que eles vão ter problemas financeiros, esse negócio de metaverso não vai acontecer. Como eu disse, o metaverso não é da Meta. A Meta é uma pequena parte do metaverso. O metaverso ele tem inúmeras portas de entrada, inúmeras plataformas que interagem entre si. Né? Então, a gente não pode imaginar que está atrelado a uma coisa ou outra só. Mas vamos lá, por exemplo, aqui, olha, a Nike investe em NFTs para lançar os tênis e já faturou milhões. O mais interessante é isso. Não é que eles estão investindo, aí as pessoas às vezes pensam, mas essas empresas têm muito dinheiro, por isso que eles investem. Não, elas já estão tendo retorno. Existe, por exemplo, na Holanda, se eu não me engano, uma casa de moda, né? Na verdade, um estúdio de moda que você vai lá, né? Você, através do seu avatar, vai lá, cria uma roupa virtual, e você pode vender essa roupa virtual para outros usuários. Então, assim, você começa a ter, por exemplo, né, novas profissões. Isso é a parte interessante. Por exemplo, a própria empresa Meta, que diz que, né, vai sofrer uma crise, ela tem um corpo com 11 mil engenheiros construindo ambientes do metaverso. São 11 mil engenheiros trabalhando para uma empresa no metaverso. Você tem estilistas criando moda, criando ativos virtuais no metaverso. Você tem pessoas criando conteúdo para o metaverso. Vamos imaginar o quanto é rico a ideia de metaverso, de um ambiente imersivo 3D para a educação, por exemplo. Imagina a criança, imagina o adolescente podendo ver efetivamente o universo, podendo ver a célula, interagir com uma célula em 3D, em alta definição, e o professor poder explicar, o aluno vendo efetivamente aquilo de forma imersiva, de forma 3D, o quanto isso é rico, né? Eu lembro, entre outras coisas da minha vida, eu fiz por um tempo uma faculdade de Química e eu tive uma palestra com um professor, e ele disse que, assim, para Química você precisa ter uma abstração muito grande, você precisa ter uma imaginação muito grande, porque você vai ter que ensinar para o teu aluno coisa que você nunca viu. E quando a gente fala em metaverso, quando a gente fala em realidade virtual, realidade aumentada, quando a gente fala em ambiente imersivo, você vai ver, e você, além de ver, vai mostrar para o seu aluno células, você vai mostrar átomos, você vai mostrar momentos históricos, eles vão poder estar imersos em momentos históricos. Imagina o quanto isso é rico para a formação. Então, quando a gente tem aquela resistência e fala, metaverso, as crianças já estão tão focadas nos seus celulares, elas não vivem, elas não têm... Imagina o quanto isso, usado da forma correta, o quanto isso é rico, porque os nossos filhos já estão no metaverso através de jogos como Fortnite, Roblox, né? Só que eles estão ali só fazendo lazer. Vamos trazer eles para estudar, para aprender.
para entrar no mercado de trabalho, para poder interagir com o mundo inteiro nesse mercado de trabalho, né? Então, vamos seguindo aqui só nas notícias que a gente tem aqui, só para a gente... Então, eu já falei da Abitran, que teve... Não é só a Abitran, muitas construtoras fizeram apartamentos decorados no metaverso. Então, assim, vamos pensar nas profissões do metaverso. Hoje, você vai ter arquitetos e decoradores construindo esses decorados no metaverso, para que, assim, que essas empresas possam interagir com o mundo inteiro, né? Isso vai crescendo muito. Por exemplo, uma outra... Para a gente entender a dimensão da coisa. A final do campeonato italiano, que foi um jogo entre o Milan e a Fiorentina, foi o primeiro jogo a ser transmitido através do metaverso. Será que esses clubes estão de brincadeira? Por que a gente não tem isso tão grande? A final do Super Bowl dos Estados Unidos foi através do metaverso, que foi quando teve o show do Foo Fighters. Né? Então a gente já está no momento em que muito da nossa vida já está no ambiente virtual. Muito da nossa vida já não é mundo físico, o nosso dinheiro, os nossos filmes, os nossos livros, os nossos discos, os nossos cursos. Pensa quantos certificados de curso você tem impressos e guardados numa pasta e quantos você tem em PDF no teu computador. Né? O quanto a gente já está nesse ambiente. Pensa quantas coisas vocês compraram através de e-commerce nos últimos tempos. E incluindo nisso as comidas que vocês pedem ali pelo iFood e por outros aplicativos, né? Então, o que a gente vê é que já é uma realidade. Então, assim, para a gente resumir e eu entregar exatamente para vocês o que eu me comprometi, o que é o metaverso? O metaverso não é um jogo, o metaverso não é de uma empresa, o metaverso não é um passatempo, o metaverso não é um lugar que eu vou criar um avatar para ficar brincando e interagindo só com outras pessoas como lazer. O metaverso, ele é uma interligação de diversas plataformas que me permitem que parte da minha vida real seja feita dentro do metaverso, tendo reuniões de trabalho, tendo aulas, podendo criar produtos, vender produtos, podendo assistir shows, podendo interagir com pessoas de forma imersiva. Isso traz uma evolução tecnológica a mais para melhorar, por exemplo, tecnologia de óculos de realidade virtual, de óculos de realidade aumentada. Na questão qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Realidade virtual é quando eu entro dentro do ambiente através de um óculos e eu estou imerso 100% nesse ambiente. Realidade aumentada é quando eu trago elementos eletrônicos e digitais para o meu... Eu vejo no mundo físico, eu vejo elementos. Então, assim, são duas tecnologias diferentes. E agora, o que acontece? Uma coisa muito importante da gente ter em mente. E isso é o mote realmente trazer para o profissional do direito, que é essa a minha intenção aqui, né, trazer para o advogado uma forma dele ter uma renda através da advocacia extrajudicial, trabalhando tanto no mundo físico quanto no metaverso, e principalmente focando no metaverso, com propriedade intelectual. Imagina que as marcas elas são registradas para determinadas territorialidades. Então, uma marca que exista aqui no Brasil, ela pode ser exatamente idêntica a uma marca que exista no Japão, desde que essas empresas, cada uma opere no seu país. Isso é a realidade que tem hoje, né? E porque cada país vai ter a sua lei e cada país tem autonomia para autorizar e dar essa exclusividade para o seu território. Quando a gente vai para um novo ambiente de interação que é internacional por natureza, eu começo a ter conflitos. Né? Então, o que eu estou vislumbrando, trabalhando há mais de 20 anos com propriedade intelectual, trabalhando há quase 20 anos com direito digital, é que a gente vai ter uma corrida do ouro. Por isso que as empresas estão rapidamente, as grandes empresas, registrando marcas, registrando as suas marcas para poderem utilizar com ativos digitais e poderem utilizar no ambiente do metaverso. Então, assim, qual é a ideia que eu trago aqui para vocês? Aproveitar essa oportunidade, a próxima live, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai falar justamente das oportunidades profissionais do metaverso, aproveitar esse momento para auxiliar as empresas a entrarem no metaverso e garantirem a exclusividade de suas marcas, de seus ativos de propriedade intelectual. Então, resumindo, para fechar, que está acabando o nosso tempo, foi um prazer. Eu achei que ia demorar. Quando a gente fala do que a gente gosta, a coisa passa muito rápido. Eu espero que tenha sido uma experiência legal para vocês. Para mim foi uma experiência muito boa trazer esse assunto e desmistificar. Então, assim, resumindo e finalizando, o que é o metaverso? O metaverso não é uma plataforma, não é um jogo, não é um brinquedo, não é um passatempo. O metaverso é um novo ambiente de interação social formado por diversas plataformas interligadas, nas quais a gente vai poder trabalhar, estudar,
fazer reuniões sociais, fazer reuniões de trabalho, poder ter aula, poder ter lazer, poder atender os nossos clientes, poder criar produtos, poder comprar produtos, vender produtos. Então, é um novo ambiente de interação social, descentralizado, por isso que ele está em diversas plataformas. O que dá segurança para ele é que as operações financeiras dentro do metaverso, elas se dão através de criptomoedas, se dão através do blockchain, da tecnologia blockchain, com criptomoedas e NFTs. Então, a ideia era essa. Para quem ainda tem alguma dúvida, eu estou super à disposição através do meu perfil do Instagram, @causaneto. Eu prometo para vocês que amanhã cedo vai ter um texto meu, resumindo muito do que eu estou falando aqui hoje para vocês, na minha página do Instagram. Vai ter um texto meu lá para vocês, explicando um pouco sobre o metaverso, resumindo e disponibilizando esse conteúdo para vocês. Então, assim, meu próximo encontro com vocês é sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no canal Mais Direito, para que a gente possa falar das oportunidades. Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência de vocês. Espero estar contribuindo para desmistificar algo que vai entrar na nossa vida, queira ou não, que já é uma realidade. Muito obrigado e até sexta-feira.